Conjunto dos números naturais. Toma isso como referência. O primeiro número natural é o número 0 e a partir daí a gente vai aumentando de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São os números usados naturalmente em contagens, para que a gente possa listar quantos são os itens de um determinado conjunto. O conjunto dos números naturais, portanto, fica assim representado. Ele tem um menor, ele tem um primeiro número, e este primeiro número é o número 0. Muito importante, não diga que o primeiro natural é o número 1, não é. O primeiro natural é o número 0. A gente parte daí agora para falar de um conjunto um pouquinho mais amplo, o conjunto chamado de conjunto dos números inteiros identificado pela letra Z. Conjunto dos números inteiros acrescenta aos naturais todos os inteiros negativos. Portanto, diferentemente dos naturais, não existe um menor inteiro. E também não existirá um maior. Eu vou precisar de reticências nas duas pontas para poder representar esse conjunto. Ou seja, racionais o conjunto dos quocientes, daí a letra Q para representar as frações. Todo número fracionário em que o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro, porém o denominador tem que ser diferente de 0. Tomem muito cuidado com isso. Quando a gente vai fazer uma definição um pouco mais formal... Meu Deus, que medo, vamos chorar. Olha aqui. Quando a gente vai fazer uma definição um pouco mais formal do que vem a ser um número fracionário, um número racional, a gente tem que ser bem específico. Observa. É todo x tal que, aquela barra vertical ali quer dizer tal que. Todo x tal que x é igual a n sobre d, ou seja, numerador dividido por denominador, certo? Fração, numerador dividido por denominador. O numerador é um número inteiro qualquer, mas o denominador pertence ao conjunto Z asterisco. Vocês sabem o que esse asterisco significa. Viu como é bom estudar? Esse asterisco remove o 0 e irracionais. Sabe quem são os números irracionais? São as não frações. Como assim? Já falou de natural, de inteiro, de fração, agora está dizendo que existem não frações? Sim, é verdade. Existem números em matemática que comprovadamente não podem ser escritos na forma de frações. Por exemplo, toda a família do π. 3,141592653585 pontinhos. O π é um número aperiódico. Não existe um padrão que se repete depois da vírgula. E por isso a gente não consegue representar ele na forma de uma fração. Já se calcularam muitas casas decimais, bilhões de casas decimais do π à procura de um padrão. Esse padrão jamais surgiu. Um outro número importante de vocês conhecerem é o número e, o famoso número de Euler. Ele é chamado de número de Euler, se escreve Euler, mas se fala Euler. Ele vale aproximadamente 2,718 em determinados contextos, mais eminentemente faculdades de engenharia e da área de exatas. Via de regra, este número se revela durante um certo tempo mais importante do que o π. Só quero que vocês saibam que existe uma constante chamada e, tão importante quanto o π, para ser honesto, né, nessa comparação, e que vale aproximadamente 2,7. É outro bom exemplo de número irracional. Quem mais entra no balaio dos números irracionais? Todas as raízes inexatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 5, raiz quarta de 9 e assim por diante, e todos os logaritmos inexatos. Toda vez que um logaritmo não puder ser calculado, não tiver um valor exato, ele, como inexato, será um número irracional. Em quinto e último lugar, mas não menos importante, sabe quem mais é irracional? As famosas dízimas aperiódicas. Conjunto dos números reais, por exemplo, representa a reunião dos racionais com os irracionais. É uma união simples. A união dos números fracionários com os números não fracionários.